Eclesiastes não é um livro sobre eternidade. Eclesiastes não é um livro sobre Jerusalém eterna. Eclesiastes é um livro sobre o agora, sobre a vida daqui, humana, gente. Porque a eternidade, no final das contas, a gente já sabe o que vai acontecer. A gente tem fé nessa parada e vamos morar com Cristo, e Jesus já tratou desse problema. É um problema que já está resolvido, acabou. O que o autor de Eclesiastes tenta resolver é o problema do agora. Porque, na verdade, isso é o que nos aflige. O que nos aflige não é a eternidade, porque a gente tem certeza disso. A gente já sabe que Jesus resolveu esse problema. Então, com esse problema, a gente não se preocupa mais. Mas e o agora? Porque o que está doendo agora é o nosso corpo. O que está fazendo a gente sofrer agora é a minha carne, é o agora, é a minha vida. É o que a gente falou em Salmos, a peregrinação para Sião. Sião tá certo, pô. Sião tá lá. Cristo resolveu o problema de Sião. Mas do meu lugar até Sião é uma peregrinação, um deserto que o bicho pega. Que é esforço, que é correria, que é uma doideira danada. Então isso é o que dói. As paradas boas acontecem e vamos, né? Acontece, tem dias bons pra caramba, tem dias de glória na nossa vida. E nesses dias a gente tem que fazer o quê? Festejar. Se permita festejar, se permita ser feliz, se permita aproveitar essa estação. Por quê? Porque isso passa e as estações ruins vão chegar. E o que você faz na situação ruim? Chora, pô. É isso que a gente faz na situação ruim. Porque o choro ele é exatamente isso. O choro ele é a resposta humana para aquilo que a gente não entende. Que tá doendo, tô sofrendo e não tô entendendo. O que eu faço? Choro, pô. É só isso que eu tenho me resta fazer. Mas o que eu faço com essa estação ruim? O que eu faço com o meu choro? Resista. A estação ruim passa. E assim que ela passa, a gente continua a vida. E chega a próxima estação. A gente vive cada estação como tem que ser vivida. Vamos pensar. Pensa comigo. É um convite a pensar. Eclesiastes. O que é um problema também, né? Pensar hoje em dia é um problema também, né? Achar alguém que pensa é uma raridade, né? Porque o próprio pregador ele fala mais pra frente, né? Pensar dói. Pensar dói. É doído. Machuca e amassa. Se você pensa até demais, você acabou. Acaba a sua vida. O excesso de pensamento também destrói. Mas pensar um pouco também, pensar um pouco faz mal pra ninguém. Eu vou fazer uma grande revolução na minha geração. Você não vai fazer uma grande revolução na sua geração, pô. Você não vai ser lembrado. A vida é essa. A base do que Cristo quis deixar para o mundo, ele deixou. Ponto. Eu vou transformar. Não vai transformar. Você pode transformar alguma coisa, pode. Arruma sua cama. Você arrumou sua cama hoje? Metade da gente não arrumou a cama hoje. Eu não arrumei minha cama hoje. E eu quero mudar o mundo, pô. Eu quero ser uma revolução para minha geração, mas eu não tomei banho. Sabe, pode crer? É uma conta que insana e bizarra, que não faz sentido nenhum. Sabe? Trata bem, seja um bom pai, seja um bom marido, seja um bom filho, seja um bom irmão, seja um bom cristão, pô. Vai ensinar a gente a ser cristão, vai ensinar a apontar Cristo para as pessoas. Vou mudar o mundo. Você não vai, pô. Não vai. Você é preguiçoso. Você é preguiçoso. Você tem outras prioridades na vida. Você não vai mudar o mundo. Então, isso não é legado. Isso que quero que meu nome seja lembrado. Não, isso não é legado, não. Isso aí é egocentrismo. Pessoal, bom dia. Bom dia. Espero que vocês estejam bem. Como a Denise falou, né? Pós-festa, estamos bem? Estamos todo mundo bem? Todo mundo feliz. Cadê o padre? O padre não veio. Faltou a capela domingo, padre. Ele deve estar na missa. Deve ser. Tá bom. Pessoal, bom dia. A gente está iniciando hoje uma série sobre o livro de Eclesiastes, mais uma das séries expositivas, né? Essa é aquela época do ano que a gente para e escolhe um livro e a gente passa por todo o livro, de capa a capa, e alguns domingos a partir de hoje, a gente vai conversar sobre Eclesiastes. Vão ser provavelmente 8 domingos, pode ser que no meio do caminho alguma coisa mude para mais, mas pelo menos 8 domingos direto a gente vai ficar falando sobre Eclesiastes. Eclesiastes, já vou começar dizendo o seguinte: seria muito bom se você que participa de um grupo de conexão, você anotar. Por quê? Porque é um livro muito complexo, na verdade. É um livro muito complexo, é um livro com muito questionamento. E é um livro que promete, mais do que nunca, já é um pouco da nossa forma de fazer, mas mais do que nunca, esse é um livro que promete te dar muitas perguntas e respostas nenhuma. Então, vocês que participam de um grupo de conexão, preparem para
para muitas perguntas. Então, é muito bom se você quiser anotar para você não esquecer as suas perguntas, as coisas que você for levar ali no seu grupo de conexão. E é isso aí. O livro de Eclesiastes, a gente escolheu ele para estar expondo, né? E aí, um tempo atrás para agora, que a gente começou a realmente estudar e aprofundar no livro, pra gente... Por mais que a gente conheça, né? Quando a gente começa a estudar e aprofundar, ele se mostrou muito mais complexo do que o esperado. E realmente é um livro muito complexo, muito diferente, né? De cara, Eclesiastes, o nome Eclesiastes, ele é aquele que anuncia para a eclésia, né? A eclésia, como Jesus falava, que é a igreja, e aquele que anuncia para essa eclésia, para essa reunião de pessoas. Eclésia é uma reunião de pessoas, Eclesiastes é aquele que anuncia, o pregador, como a gente vai ver por várias vezes no livro, é o pregador, é o professor, ou como é muito falado nessa série, nesse livro, essa pessoa é o tal do Kohelet. Kohelet é a palavra que é usada originalmente para essa persona, né, da Eclesiastes. Então, o Eclesiastes é aquele que anuncia a eclésia. Então, espera-se que seja um conjunto de insights, de dúvidas, de perguntas e questionamentos para uma determinada reunião de pessoas. Então, essa pessoa é o Kohelet. Essa é a persona que a gente encontra em Eclesiastes. Às vezes se dá muita gente fala que é escrito por Salomão, né? Dizem, cadê o Fabinho? O Fabinho está falando que Salomão escreveu Provérbios, quando ele era jovem, escreveu Cantares, quando ele estava apaixonado, e Eclesiastes, quando ele estava desiludido do amor, depois do amor dele por Cantares, por um monte de mulher, principalmente por Sunamita, então ele estava amargo, pós-amor, mal correspondido. Cadê o Cezinho? O Cezinho também que ele costuma falar, né? O problema do homem é amar demais. O homem ama muito, então a gente acaba virando meio otário, e ele escreve, então, Eclesiastes já mais amargo. Mas, assim, parece que é feito que é escrito por Salomão, mas alguns momentos durante a leitura do livro a gente começa a perceber que pode ser que não seja. A gente percebe que tem um drama ali nesse livro de Eclesiastes, que é entre duas pessoas, né? É o autor do livro e o tal do Kohelet, que é o pregador. Algumas versões pregador, algumas versões professor, mestre, que é o Kohelet. É ele que está ensinando, está falando para a eclésia ali. E percebe uma certa comunicação entre duas pessoas. Então parece que tem um autor e tem o Kohelet. Então, mesmo se não foi Salomão que escreveu, porque em alguns momentos parece realmente que não é, a forma de visão de mundo que se apresenta em Eclesiastes não era algo discutido ainda naquela época de Salomão, já era um negócio helenístico, bem mais para frente, 200 anos antes de Cristo. Então pode ser que seja outra pessoa, mas ainda que o autor não seja Salomão, com certeza a persona do Kohelet, ele é definitivamente Salomão. Então, por mais que não seja ele que escreveu, esse personagem, como se fosse uma história com um personagem, esse personagem é com certeza uma visão de mundo que o autor acreditava que Salomão tinha. O Kohelet é o Salomão, por mais que o autor não seja. Então a gente vai ver bastante coisa durante essa leitura, que a gente vai ver que existe uma certa comunicação, uma certa terceira pessoa, né? Ele começa a falar na terceira pessoa e tal, então tem esse drama aí. Espere encontrar isso, né? O que esperar de Eclesiastes, começa a pensar isso, a identificar o que é o autor, o que é o pregador, pra gente entender melhor, né? E esse Kohelet, ou o pregador, o mestre, ele é aquele que é um cara que viveu uma vida com muito acesso, com muito dinheiro, com muita oportunidade, ele fez de tudo, ele experimentou de tudo, ele foi em todos os lugares, ele realmente viu de tudo. E aí ele chega agora no final não no final, mas parece que mais velho, com muita experiência, com muita história de vida, e ele começa a colocar um pouco dessa balança pra gente, sobre aquilo que deveria ser o ideal, sobre aquela expectativa jovial que todo mundo um dia tem, com a realidade de um cara mais velho que já viveu e viu absolutamente de tudo. Durante esse livro, a gente vai perceber que Kohelet viu tudo, ele experimentou de tudo, ele teve a oportunidade de conhecer tudo. Então ele consegue mostrar um pouco dessa balança. Como é ver de tudo, experimentar de tudo, no final das contas, diferente daquela expectativa que a gente começa uma caminhada, de repente, uma parada mais jovem. E eu acho que um bom ponto de partida para a gente começar a ler Eclesiastes
é a gente começar a comparar isso para a gente ter um panorama sobre o que esperar, mas também sobre a essência dessa parada toda. E um bom paralelo para se fazer, para a gente ter um ponto de partida para ler Eclesiastes, é colocar ele do lado de Provérbios. Provérbios que é atribuído a Salomão, que é o livro das sabedorias, que é um plano básico cartesiano de A mais B igual a C. Seja bom e você vai colher o que é bom. O trabalhador vai ter salário, o sábio vai ser próspero, a pessoa justa vai se dar bem, e básico, plano cartesiano, entendeu? Tudo que você quiser um Y, você vai ter um A e um B conhecido. Então, se você quiser um Y de 10, você vai botar um A de um valor ali. É bem básico, faz isso que vai ter aquilo. É uma certa... Não chega a ser, né? Não é promessa, mas é o que de repente a gente até se confunde. Parece que Provérbios é uma promessa, mas não é. É só um cara muito sábio, que era Salomão, um cara muito sábio, com muitas coisas, falando para você o seguinte: faz isso que vai acontecer aquilo. Se você fizer isso, vai dar certo aquilo dali. E ele começa a dar esse plano básico sobre a vida, né? Esse plano básico. A vida é assim, é simples. Se você for bom, você colhe o bem. Se você fizer trabalhar, você vai ter dinheiro. Se você for sábio, você vai ser próspero. Basiquinho. E aí chega então, saindo do jovem Salomão nessa época de Provérbios e indo para o velho, cansado e vivido de muitas coisas, Eclesiastes começa a parecer contraditório. Porque ele começa a entregar para a gente questionamentos e coisas que a princípio não se parecem justas, né? Eclesiastes entrega para a gente ali uma parada que a princípio ele é o sentido oposto do que a gente esperava de quando a gente lê Provérbios. Não é mais um plano cartesiano comum, A mais B igual a C. Ele agora começa a colocar outras variáveis nessa conta, como, por exemplo, o acaso. O acaso acontece, coisas acontecem, o não sei entra nessa conta também, o não faço nem ideia aparece lá no meio da conta, e a gente começa a perceber que a conta não é tão preto no branco assim. A parada não é tão clara como o Provérbios diz, né? O Salomão experiente, ou o Kohelet, o final da mais velho experiente, que viu de tudo, ele começa a falar o seguinte: cara, eu vi os bons se dando mal. Eu vi, sei lá, a gente vai ver durante o livro, né? Ele viu o sábio que não era próspero. Eu vi sábios não prosperando, eu vi pessoas inteligentes que não conseguiram fazer nada, eu vi pessoas justas e boas que só se arrasaram a vida inteira. Eu vi pessoas que realmente dedicaram sua vida para fazer o bem, mas tudo que eles escolheram foram o mal. Totalmente contrário daquela lógica simples de Provérbios, que é faz o bem e você vai colher o bem. Plantou, colheu. E aí a gente está vendo o velho Kohelet falando o seguinte: cara, eu vi os bons acontecendo. E aí? Que proveito tem isso tudo? Por que fazemos tudo que fazemos? Qual que é o sentido dessa parada toda? E normalmente a base de Eclesiastes a gente vai ver isso daí. Qual que é o sentido disso tudo? Muita pergunta, muito questionamento, muita ponto de interrogação na cabeça. Ele coloca nessa conta do cartesiano de Provérbios, ele começa a colocar o famoso... Em inglês tem uma expressão que a pessoa fala muito, que é o shit happens. É tipo, merda acontece. É isso que quer dizer, merda acontece. Que é tipo assim, nem tudo é punição, nem tudo é porque o diabo... as coisas só acontecem. Coisa ruim também acontece. E fazer o quê? Acontece. Qual que é a explicação de um inundamento lá do sul? Por que aconteceu? Será que é porque as pessoas não oravam? Não, cara... Shit happens, pode crer? Tipo assim, as coisas aconteceram, o acaso, por quê? Tinha as pessoas justas? Tinha. Morreu gente boa? Morreu. Morreu gente que nasceu e foi justo e foi bom e viveu uma vida assim, maneira. E aí? Qual que é o sentido dessa parada? Nenhum. É o que Kohelet está falando. As paradas acontecem. E um bom ponto de apoio, de repente, para esse drama entre as... Esse drama entre as duas... Esses dois paralelos, que é Provérbios e Eclesiastes, um bom ponto de apoio é um outro livro que também faz parte dentro da Bíblia. Tem uma coletânea chamada os livros sapienciais. São os livros de sabedoria, que a gente busca conhecimento e tal. Provérbios e Eclesiastes são parte dele. E tem um outro livro dentro desses sapienciais que eu acho que ele dá um bom suporte para esse drama. Que é esse drama que a gente está falando sobre
A sabedoria e o acaso, o shit happens com o não, faz o bom que você vai colher o bem. E essa parada toda acontecendo, que é o livro de Jó. Jó é um maluco que fez tudo certo e só se arrasou. É um cara que viveu como Provérbios falava que tinha que viver. Mas ele experimentou tudo que Eclesiastes está falando que as pessoas também experimentam. Porque você fala o seguinte, normalmente a gente romantiza um pouco Jó e a gente deve parar de romantizar Jó, né? Não, Jó teve tudo restituído, sei lá quantas vezes mais. E os filhos, 10 filhos, tinha 2, virou 10, sei lá quantos, não lembro se tem isso mesmo. Mas aí as paradas realmente multiplicaram tudo. Porém, cara, para ele ganhar 10 filhos, ele teve que perder 2. Aí a pergunta é, né? Você quer 10 filhos? Ah, quero. Então vamos matar 2. Quem quer? Ninguém quer. Então, tipo assim, a gente romantiza muito esse negócio de restituição, mas o bicho pegou. Jó só se arrasou, pô. Jó viveu como Provérbios diz para viver. Mas ele sofreu igual Eclesiastes mostra que é possível que acontecesse. Jó era um homem bom, justo, Jó era temente a Deus, Jó se arrasou. Perdeu tudo que tinha. Tem explicação para isso? Não. Não necessariamente uma punição, não necessariamente um problema. Merdas acontecem, né? E aí o que acontece com Jó? Jó tem essa tensão toda, ele começa a perceber que, caramba, por quê? Aí ele é questionado pelas pessoas, você está fazendo isso porque você pecou. Provérbios, né? Os amigos dele falam provérbios para ele. Você está fazendo uma coisa errada, você está colhendo o que você plantou. E Jó fala assim, ué, mas o que eu fiz? E ele começa a questionar Deus. E aí, Deus, o que está acontecendo? Por que eu fiz de errado? E Deus aparece, então, para Jó e não responde nada para Jó. Não responde nada para Jó. Ele simplesmente começa a falar o seguinte, Jó, você sabe de alguma coisa, pelo menos? O que você sabe? Você sabe nada, pô. Você sabe como é que o sol nasce aqui e cai ali? Sabe como é que o planeta se sustenta suspenso no vácuo e não cai desesperadamente matando todo mundo? Sabe por que se a Lua, alguns quilômetros que ela se move para frente, acaba com a vida na Terra? Você sabe que a abelha é crucial para a vida humana? Você sabe que as coisas, sabe fazer a água voar? Você sabe fazer a Terra girar em torno do Sol? E começa a entregar. São mais ou menos 68 questionamentos que Deus faz para Jó nessa visita, após os questionamentos de por quê, o que eu tenho feito para que isso tenha acontecido com a minha vida, e Deus não responde nada, Deus só dá mais perguntas, são umas 68 perguntas que Deus faz, e para todas essas perguntas, Jó responde a mesma coisa. Jó 42, versículo 3, tem a resposta de Jó, que é o seguinte, fui moleque, foi isso que ele respondeu, fui moleque, foi mal, errei, me passei, e Jó 42, versículo 3, está escrito exatamente isso. Pode ler lá que vai estar escrito isso. Que é exatamente a resposta do cara. Falou assim, que terra? O que? O fundamento? Sol? Água? Voar? O que você está falando? O que você está querendo dizer com isso? A resposta de Jó para todas essas perguntas foi o que está escrito no próximo slide. que é o seguinte, esse é o versículo real. Que é o versículo real de Jó, né? Na verdade, eu falei do que não entendia. A resposta dele foi assim, cara, eu falei, me passei, fui moleque, e essas paradas são grandes demais pra mim. Coisas que eu nem fazia ideia de que era possível. A realidade de Deus, no choque que Deus fez, Deus não respondeu nada. Deus só chegou e falou o seguinte, pensa comigo. Foi isso que ele falou, pensa comigo, vamos pensar. Sabe como é que funciona as paradas todas? E começou a mostrar 68 questionamentos pra Jó, e Jó falou assim, sei de nada que tá acontecendo, realmente me passei, eu perguntei errado, e aí a gente chega nesse ponto de que Jó, ele entende menos agora do que ele entendia quando ele começou nesse processo com Deus. Ele sai desse processo com Deus sabendo menos do que quando ele entrou. Ele sai sabendo menos, mas ele sai confiando mais. Isso é uma parada muito sinistra. Ele começa a perceber o seguinte, cara, não necessariamente isso que eu estou passando é uma punição. Não necessariamente isso que eu tô passando é um castigo de Deus. Simplesmente, coisas acontecem. Ele sai conhecendo menos. Deus não fala nada sobre o tribunal que acontece, aqueles lances de Jó e tal. Deus não fala nada sobre nada. Deus não responde pergunta nenhuma. Deus só fala assim, você sabe quem eu sou? Você sabe de tudo que eu faço, de tudo que eu sustento? E Jó fala assim, não, é demais para mim. E ele sai entendendo o seguinte, cara, eu não tenho controle sobre as coisas. Eu não tenho controle. Eu vivi
bem, eu fiz o que era bom, porque eu acho que é certo viver aquilo que é bom. Eu acho que é certo temer ao Senhor. Ele sai entendendo menos, sai confiando mais, e o resultado de Jó é temer ao Senhor, que é exatamente o livro de Eclesiastes. É muitas perguntas, e o autor de Eclesiastes, o que esperar de Eclesiastes, exatamente o autor de Eclesiastes faz com a eclésia, faz com a igreja, faz com as pessoas, exatamente o que Deus fez com Jó. Ele começa a perguntar. Não tem respostas nesse livro, tem perguntas e perguntas e perguntas. E eu acho que essa ótica é uma boa ótica de se entender esse balanço, esse paralelo, fazer o bem não garante nada e coisas acontecem, justamente porque se ler Eclesiastes com uma ótica errada, ou de repente com uma ótica equivocada, ou de repente, sei lá, com a mente esperando alguma coisa, ao invés de ser um livro de sabedoria, vai ser um livro que vai te amassar. Ele vai te deixar em crise existencial e ele vai fazer o efeito contrário, ele vai começar a te desanimar, ele vai começar a te desesperançar, ele vai começar a te botar assim para baixo ao invés de realmente te entregar alguma coisa. Jó, ele sai dali daquele questionamento, nesse paralelo de Provérbios e Eclesiastes. Ele sai sabendo menos, mas sai confiando mais. Ele troca aquela questão de saber, ele troca o saber pela reverência. No final das contas ele fala o seguinte: tema ao Senhor. No final das contas é temer ao Senhor. Ele não sabe de nada, mas agora ele troca o saber por temer ao Senhor, por reverência. Os não sei de Jó não foi um caos. Os não sei de Jó foi o seguinte: eu sei que agora eu não sei nada, mas eu sei quem controla, eu sei quem sabe. Então eu vou temer ao Senhor, que mesmo sem entender nada e mesmo sem saber nada, eu acho que é o melhor a ser feito. Existe uma pessoa, um ser que sustenta todas essas coisas. E nesse momento, o saber, o não saber também é sabedoria. O não saber é sabedoria, porque não saber de todas as coisas é humano. Agora, a escolha do não saber é entender que a sabedoria, ela está em entender quem sabe. E aí você teme. O não saber é sabedoria. Como diz, eu acho que não sei se era o Vitor Fontão, não lembro quem que ele fala o seguinte, né? O tanto do conhecimento que nós adquirimos, nós acabamos perdendo sabedoria, né? O muito conhecer faz a gente não ser mais sábio. Então é exatamente isso. O não saber não necessariamente é burrice. O não saber, às vezes, é também sabedoria. E eu acho que esse ponto é um ponto muito legal. É um ponto que a gente começa, a partir dessa ótica, a gente começa a conseguir agora a ter um ponto de partida para ler Eclesiastes. A gente sabe o que esperar. Não sabe, não vai ter resposta, vai ter perguntas que vão levar a gente a buscar alguma coisa. Pode ser que a gente saia desse processo sabendo menos. Pode ser que a gente saia desse processo com mais questões do que a gente entrou. Mas eu espero que esse processo seja um processo que pelo menos que a gente saia dele temendo mais ao Senhor, com o maior temor ao Senhor. E é assim, dessa forma, a gente começa a ler Eclesiastes. Se por acaso você tem uma Bíblia e quiser acompanhar, a gente vai ler Eclesiastes 1. Palavra do pregador, versículo 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Essa frase é o que, às vezes, algumas pessoas associam esse livro à autoria de Salomão. E aí no versículo 2 ele fala: vaidade de vaidades, diz o pregador. Aí já começa a terceira pessoa, né? Diz o fulano de tal. Aí já começa a confundir. Será que é Salomão? Ou será que Salomão é realmente a persona, aquela persona literária que o autor escreve como se fosse um personagem de uma história de livro, a partir da ótica do Salomão, daquele Salomão. E parece que é isso que acontece, né? Parece que uma outra pessoa escrevendo sobre Salomão no final das contas. E aí versículo 2 ele fala: vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Vaidade é... Quando ele fala vaidade de vaidade, é tipo o fino do fino, sabe? Quando a gente fala, tipo assim, o superlativo da palavra vaidade, é tipo assim, a maior das vaidades. E ele fala, tudo é a maior das vaidades, tudo. Ele engloba 100% das coisas como vaidade, mas não só uma vaidade comum, é a maior das vaidades. Isso tudo não parece que não serve de nada. E ele, versículo 3, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. Trabalho aqui, quando o pregador fala, ele está falando da palavra hebraica amal, que significa uma fadiga emocional, uma fadiga existencial. Ele está falando o seguinte: que proveito tem toda essa carga emocional que você está botando sobre você, toda essa fadiga de trabalho que você coloca sobre você, que proveito tem isso debaixo do sol?
Debaixo do sol também é uma palavra que a gente vai ouvir várias vezes nesse livro. Vaidade a gente vai ouvir várias vezes. Debaixo do sol a gente vai ouvir várias vezes. Debaixo do sol justamente é que ele está falando o seguinte, é na terra. Eclesiastes não é um livro sobre eternidade. Eclesiastes não é um livro sobre Jerusalém eterna. Eclesiastes é um livro sobre o agora, sobre a vida daqui, humana, gente. Porque a eternidade, no final das contas, a gente já sabe o que vai acontecer. A gente tem fé nessa parada e vamos morar com Cristo e Jesus já tratou desse problema. É um problema que já está resolvido, acabou. O que o autor de Eclesiastes tenta resolver é o problema do agora. Porque, na verdade, isso é o que nos aflige. O que nos aflige não é a eternidade, porque a gente tem certeza disso. A gente já sabe que Jesus resolveu esse problema. Então, com esse problema, a gente não se preocupa mais. Mas e o agora? Porque o que está doendo agora é o nosso corpo. O que está fazendo a gente sofrer agora é a minha carne, é o agora, é a minha vida. É o que a gente falou em Salmos, a peregrinação para Sião. Sião tá certo, pô. Sião tá lá. Cristo resolveu o problema de Sião, mas do meu lugar até Sião é uma peregrinação no deserto que o bicho pega, que é esforço, que é correria, que é uma doideira danada. Então isso é o que dói. Sião tá bom pra caramba, Sião tá resolvido. Agora o que dói é a caminhada, o bicho pega, o dia a dia, a vida real. Eclesiastes é isso. Quando ele fala debaixo do sol, ele tá falando a vida, vamos conversar sobre a vida aqui, na terra, sobre pessoas, sobre a nossa vida enquanto a gente não morre e vai pro céu. E aí ele fala debaixo do sol, né? Não debaixo da noite. É legal, tipo assim, é exatamente aquilo que eu vejo. Ele não tá falando que a vaidade são as coisas que eu não entendo porque eu não enxergo direito. Não é debaixo da noite, é debaixo do sol. Ou seja, aquilo que eu vejo acontecer, eu vejo a correria do mundo, eu vejo o trabalho, eu vejo as coisas acontecerem, mas ainda assim, mesmo vendo, eu continuo sem entender. Tudo parece vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Porque vaidade nesse sentido é a palavra hevel, que é do hebraico usado ali, que significa vaidade ou vapor ou fumaça. Tudo é nada. É como se fosse um nada. Vaidade de vaidades, Ravel de Ravel, é tipo uma nuvem de nada. Não é só um nada, é uma nuvem de nada. É muito nada. É fumaça, é vapor. Tudo é vapor, tudo vai embora, ele chega e acabou, né? E Ravel, vaidade. E aí a gente vê que ele fala o seguinte, que proveito tem, no versículo 3, que proveito tem então todo esse seu trabalho, que proveito tem toda essa fadiga emocional, que proveito tem trocar a sua sanidade mental, que proveito tem trocar o seu relacionamento com a sua família, as trocas de amor com os seus irmãos e família, que proveito tem você trocar sua saúde, a sua sanidade e o seu tempo de qualidade com a família por essa fadiga emocional que você está carregando, por esse trabalho, esse excesso. Por quê? No final das contas, fala o seguinte, que proveito tem? Qual a diferença entre a sua vida, o seu trabalho e a sua correria de um hamster rodando na gaiola? O que a gente vai ver durante o livro, por exemplo, o que ele diz é o seguinte, nenhum. A sua vida inteira de trabalho e um cachorro é a mesma coisa, substancialmente. É claro que durante a vida, alguns alcançam mais coisas, outros alcançam menos coisas, e tem enfim, dinheiro e trabalho e tal, mas substancialmente é a mesma coisa. Nasce, cresce, reproduz e morre. E o cachorro? A mesma coisa. E o hamster rodando na gaiola? A mesma coisa. Todo mundo nasce, todo mundo morre. Substancialmente é a mesma coisa. Todo mundo nasce e todo mundo morre. Que proveito tem o seu trabalho substancialmente? E ele começa a jogar essa questão. Por quê? O pregador, nesse momento, ele começa a tentar jogar um paralelo entre aquilo que ele realmente queria falar. Ele quer apresentar uma coisa, mas antes ele faz essa questão. Por que proveito que tem esse trabalho inteiro? Ele começa a fazer um chão para a gente começar a se perguntar e responder, justamente porque ele vai começar a apresentar uma parada maior agora. Ele começa assim, cara, por que eu estou falando que proveito tem? Por quê? Porque o todo da parada é muito diferente. Eu vou te mostrar o grande da situação, o todo acontecendo, as coisas que realmente importam e que não são substanciais, você não tem controle algum. Tudo que você corre por controle, por fazer, não muda nada sobre aquilo que acontece. Por mais esforço que você tenha, por mais trabalho que você exerça, o sol vai nascer de manhã e ele vai se pôr no final da tarde. Se eu não gostei disso, ele vai continuar nascendo e vai continuar se pondo.
Ah, mas eu não quero que seja assim, o sol vai nascer e vai se pôr de novo. Mas eu vou chorar, o sol vai nascer no seu choro e vai se pôr no seu choro. Não gosto. Mais um sol passando. É assim que funciona. Enquanto você chora, o sol está rodando. A vida é cruel. O tempo é sinistro. A parada não espera, o bicho pega. E nesse meio do caminho, por que a pergunta, né? Nesse meio do caminho, a gente trabalha, a gente não vê o tempo passar, porque a gente está preocupado realmente com muita questão que, como ele diz, né? Que é vaidade, que não muda nada sobre o controle, e a gente começa a não perceber o tempo passando. O sol tá ali virando na nossa cabeça e a gente tá só trampando, só empurrando e vida que segue, e a gente começa a não viver as estações como devem ser vividas, né? A gente costuma a não viver cada etapa. As estações acontecem depois do verão e vem primavera, verão, outono, inverno, e as estações da nossa vida também, né? As paradas boas acontecem e vamos, né? Acontece, tem dias bons pra caramba, tem dias de glória na nossa vida. E nesses dias a gente tem que fazer o quê? Festejar. Se permita festejar, se permita ser feliz, se permita aproveitar essa estação. Por quê? Porque isso passa e as estações ruins vão chegar. E o que você faz na situação ruim? Chora, pô. É isso que a gente faz na situação ruim. Porque o choro ele é exatamente isso. O choro ele é a resposta humana para aquilo que a gente não entende. Que tá doendo, tô sofrendo e não tô entendendo. O que eu faço? Choro, pô. É só isso que eu tenho me resta a fazer. Mas o que eu faço com essa estação ruim? O que eu faço com o meu choro? Nem tudo precisa de uma autópsia. Vou tentar entender os porquês e o Jó gritando, por que disso tudo? Nem tudo precisa de uma autópsia. Algumas coisas só precisam ser enterradas. A estação ruim passa. Resista. A estação ruim passa. E assim que ela passa, a gente continua a vida. E chega a próxima estação. E a gente vive cada estação como tem que ser vivida. O pregador está falando o seguinte: de que vale todo esse seu esforço, que você está se matando para uma parada e não consegue perceber as estações que estão passando. Por isso que você está doente, por isso que sua cabeça está explodindo. Porque cada estação tem que ser vivida como tem que ser vivida. Porque o tempo ele não vai parar, as estações vão continuar vindo. A parada vai acontecer. A gente às vezes tenta prolongar os dias bons e tenta pular as dores, né? Não, vou pular essa dor e eu vou prolongar essa festa. E a gente festeja quando não tem que festejar e a gente não chora quando tem que chorar. E a vida vira esse louco. A gente tem medo da dor, né? O conhecido como a teologia do cagaço. Conhece? É tipo assim, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo da dor, eu tenho medo de... E é uma parada cruel. E a gente não vive a parada. A gente não sabe sofrer, pô. A gente não sabe mais sentir dor, a gente não sabe mais. E aí é assim que a gente foi criado, e é assim que a gente cria a galera. Ninguém pode mais cair, machucar o joelho, né? Não, deixa. Machuca também, aprende a sofrer, porque vai precisar. Porque quando a temporada ruim chega, você tem que saber sofrer, pô. Você tem que saber aguentar, você tem que saber chorar. Porque aí ela vai passar também. Aguenta, porque ela vai passar. E aí vai chegar o momento de festa. Mas na hora de festejar, você festeja. Porque aí você fala assim, não, eu vou me preparar, formiga, né? Momento bom, eu vou me preparar para os dias ruins. Não, festeja. Festeja os dias bons, se permita se alegrar. As estações têm que ser vividas. E durante esse tempo todo acontecendo, às vezes a vida passa diante dos olhos e a gente só está empurrando mesmo. Né? Que vale desse trabalho inteiro? De que vale essa correria louca debaixo do sol? E aí ele começa a falar o seguinte, por quê? Porque agora ele começa a mostrar o todo, aquilo que não muda. Jó, o pregador começa a fazer com a gente o que Deus começa a fazer com Jó, lá quando ele começa a questionar. O que ele está respondendo? Que nada? Mas olha só, o que Kohelet faz com a gente. Versículo 4 em diante. Geração vai e vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz seu giro, vai para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, mas o mar não enche. Ao lugar para onde correm os rios, de lá eles voltam a correr. Sabe, o ciclo, a vida é cíclica. Tudo acontece, o sol nasce, o sol se põe. E amanhã ele nasce de novo, se põe de novo. As pessoas vão e vêm como nada, como vapor. Como fumaça. A gente é um fragmento disso tudo. Mas a Terra está aqui desde antes da gente. E a Terra vai continuar aqui muito depois da gente. E a gente
passa. Tudo passa, a gente passa. E as coisas são cíclicas. E aí começa a falar o seguinte, que controle que você tem sobre isso tudo? É isso que tá, de repente é isso que é a reflexão. Ele faz aqui o que Deus fez com Jó, né? Cara, vamos pensar. Vamos pensar, pensa comigo. É um convite a pensar, Eclesiastes. O que é um problema também, né? Pensar hoje em dia é um problema também, né? Achar alguém que pensa é uma raridade, né? Porque o próprio pregador, ele fala mais pra frente, né? Pensar dói. Pensar dói, é doído, machuca e amassa. Se você pensa até demais, acabou. Acaba a sua vida. O excesso de pensamento também destrói. Mas pensar um pouco também, pensar um pouco faz mal pra ninguém. Então vamos dar uma pensada e é isso que tá fazendo. Cara, pensa comigo. Que controle que você tem sobre essa parada? Que controle que você tem sobre o sol nascer e o sol ir embora? Nenhum. E isso é um chute na canela da humanidade. Porque o ser humano, ele tem uma fome por poder e controle absurda. A gente quer controlar tudo, a gente quer ter poder sobre tudo. O homem controla espaço, o homem controla outros homens, o homem controla dinheiro, o homem controla tudo. Mas não o tempo. O tempo tá ali, fi. Queira ou não, o sol vai nascer e o sol vai se pôr. Isso é um confronto pro ego, isso é um chute na canela, porque a gente quer controle sobre tudo, mas agora o pregador está falando o seguinte, que controle você tem sobre todo aquilo que não é substancial, aquilo que está muito antes da gente, vai ficar muito depois da gente, que controle você tem? Nenhum, pô. Chora, só chora. Se você não quiser que isso aconteça, se joga, né? E ele começa a falar o seguinte, Ele fala sobre esse tempo todo e dá essa sensação pra gente de falta de controle. Na verdade, a pergunta é, que sentido tem isso tudo então, pô? Que sentido tem? De que vale o trabalho? De que vale tudo? Que se as coisas estão passando e eu não tenho controle sobre nada. E esse é o sentimento que dá. A gente tem duas óticas aqui. Ou a gente fica pistola com a parada, porque a gente não tem controle sobre nada e a gente quer questionar Deus. Ou a gente entende o seguinte, Deus, ele é tão imensamente transcendente, ele é tão presente nos tempos e espaços ao mesmo tempo, ele é presente no início da criação, como ele já está presente no final de todas as coisas. Ele é tão presente no todo que a nossa percepção da nossa fatia de tempo é um fragmento muito pequeno de tudo que é Deus. Então ele é tão presente em tudo que pra gente, no nosso tempo presente, parece que ele está ausente. Parece que está ausente aqui. Por quê? Porque é um fragmento muito pequeno. O que a gente vê de Deus é um pedacinho. Na nossa pequena e insignificante tempo de existência, nessa fatiazinha de tempo que a gente vê um pouquinho de um Deus infinito, que sempre existiu e sempre vai existir. É um questionamento, tipo assim, e aí? O que eu faço com isso todo se eu não consigo entender nada? Não consigo entender, não consigo tocar em nada, não consigo compreender, não consigo controlar. Né? O tempo, ele é a maior moeda que tem. Ele é a maior moeda que tem. O que a gente não trocaria por mais tempo? A gente trocaria qualquer coisa por mais tempo. Mas não tem moeda nenhuma que compre o tempo. Então é a maior moeda e que poder e influência nenhuma compra. O tempo passa para todo mundo debaixo do sol da mesma forma. O tempo é, como diz Charlie Brown, o tempo é rei. O tempo é implacável. Ele vem e arregaça. Se eu olhar uma foto sua 10 anos atrás e olha hoje, você vê que o tempo esculacha. O tempo bate com pressão, filho. E é ruga, é barba branca. Ó. E é isso aí, queira eu ou não. Se eu não tivesse, sei lá, não quero fazer nada da vida porque eu não odeio a vida. Daqui a 10 anos vai ter 10 anos também. Não vai mudar nada. O tempo vai passar da mesma forma. E aí a gente começa a pensar que de repente a vida ela não tem sentido, né? A vida parece não ter muito sentido uma vez que eu não consigo entender ou controlar absolutamente nada que realmente importa. O que é certo? O que é certo é a morte. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. A morte é a única coisa que é certa. A gente nasce e a gente morre. Substancialmente só tem isso de certo. Nascer e morrer. E aí a gente perde o bom senso, né? A gente começa assim, não consigo controlar a parada, a gente começa a ficar louco. E essa falta de controle mesmo faz a gente fazer isso. Tudo é vaidade. Tudo começa a não ter sentido. É hevel, né? A palavra é o vapor. É como uma fumaça. Às vezes a fumaça a gente consegue olhar para ela e ver um formato nela. Às vezes a fumaça tem formato, mas você tenta segurar, acabou. Não tem como segurar
Não tem como dominar vapor, não tem como dominar a fumaça, o formato. Você até às vezes consegue tentar enxergar um sentido, mas não tem sentido. Não tem forma. É vaidade. Isso que é a vida. De que proveito tem o trabalho do homem debaixo do sol? Diante de tudo que realmente importa, que você não tem controle nenhum. Não sei, é uma pergunta, né? Não é uma resposta. E ele, então, ele fala sobre isso aí. Que o sentido da vida é o quê, então? O sentido da vida é qual, se eu não consigo enxergar nada? O sentido da vida é justamente a vida, né? Não é o futuro, não é o passado, não é entender sobre a totalidade de Deus. No final das contas, o sentido da vida é viver. No final das contas, o sentido da vida é o tempo presente. É o tempo de agora, porque é a única coisa que você realmente tem controle. Você tem controle sobre a Terra girando? Não. Mas eu tenho controle sobre o que eu faço sobre a Terra girando. Você tem controle sobre se vai chover ou não? Não, mas posso comprar um guarda-chuva. Tenho controle, eu tenho a reação sobre o que acontece, eu tenho controle. Mas o que acontece, não. Então, essa falta de controle, às vezes, sai sentido da vida. É isso aí, o sentido da vida é viver. E, na verdade, parece um convite do pregador pra gente o seguinte, cara, não tenta controlar. Aprende a participar. Aprenda a participar do que é substancial. Não tenta controlar, você não vai conseguir. Aprenda a participar somente. É um convite a pensar, né? E ele continua no versículo 9 agora, o seguinte. O que foi... Isso aqui é a parte bem maneira. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa que a gente pode dizer, veja, isso é novo? Não. Há séculos antes foram assim. Tudo... E vai ser assim depois de nós. Tudo que existe, já existiu um dia. O mundo, ele é velho demais para ter alguma coisa nova. Né? A gente, eu criei algo novo. Não criou, não, já existiu. Um dia já existiu. Tudo que existe hoje já existiu um dia. A vida é cíclica. E o que existe hoje vai passar. E aí vai ter outra coisa. Mas o que passar hoje vai voltar a ser depois de novo. Porque é assim que acontece. A vida é cíclica, tudo passa. Tem um ditado chinês, né? Que tinha um livro chinês com 2 páginas só. E se você estivesse passando por um dia muito ruim, você tinha que ler a primeira página desse livro chinês. E se você estiver passando aquele BOzão, você vai lá no livro e lê a primeira página. Está escrito o seguinte: tudo passa. Beleza, tudo passa. Que é os dias ruins. Então segura a onda, suporte, tudo passa. Mas aí isso passa e você vai viver os dias bons. Nos dias bons, dia de festas, dia de muita coisa maneira e tudo dando certo, você vai ler a segunda página do livro que está escrito: tudo passa. Tudo passa. Os dias bons passam, os dias ruins passam e a vida acontece assim. Um dia a gente está festejando, no outro dia a gente está chorando e tudo passa. Tudo passa. É um convite para o agora. É exatamente... O sentido da vida é viver, é exatamente isso, é o agora. O que está acontecendo hoje, no tempo presente? A única coisa que você tem controle é sobre o tempo, a nossa reação sobre o tempo presente. É o vamos nos permitir? Pode crer. É mais ou menos tipo assim, claro, a gente, como cristão, a gente entende sobre princípios e tudo, ok? Mas não é nenhum caso de que proveito tem esse trabalho todo debaixo do sol. Viva as estações como tem que ser vividas. E a gente chega no último versículo desse bloco, vamos dizer assim. Não acaba o capítulo, mas parece que é um bloco, que é o versículo 11, e ele fala o seguinte: ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados por aqueles que vierem depois disso, depois deles. Sabe por quê? Porque isso aqui é muito doido, porque no meio disso tudo, a gente percebe que a gente não tem controle, a gente percebe que a gente não entende nada. Quanto mais a gente conhece, mais a gente percebe o que falta a ser conhecido. O mundo é grande demais e a gente não faz ideia. A percepção que a gente tem do todo é um fragmento muito pequeno. A nossa existência, ela é pó, a nossa vida é vapor, ela não é absolutamente nada comparado no todo. A gente é um pequeno fragmento muito rápido que passa por essa existência inteira. Mas ainda assim, tem uma galera que é prepotente e egocêntrica o suficiente para falar o seguinte: vou construir um legado. E legado se confunde com autopromoção.
Legado, ele se confunde com o egocentrismo. Eu quero que o meu nome seja lembrado mesmo depois da minha morte. Isso aí é a famosa pergunta. Pra quê? Se você não sabe depois que você morre, você vai estar morto. Então, pra que você vai querer? É um negócio que não sem sentido. É revel. É vapor. É sem sentido. Não tem sentido nenhum. Porque, na verdade, a galera trabalha, às vezes, o sentido do trabalho da vida dela é que ela seja lembrada depois da sua morte. Ela trabalha uma vida inteira para que o seu nome seja lembrado alguns anos depois da sua morte. Isso é egocentrismo, isso não é legado. Legado não é autopromoção. Legado é um ensinamento em vida, é ensinar pessoas, é passar o que é de bom, para que quando você morrer, você fique morto. E as pessoas que ficou aqui no mundo, que elas tenham as pessoas boas, pessoas com bom raciocínio, pessoas com bom senso, boas pessoas com ensinamento cristão, uma visão ética cristã de mundo, uma cosmovisão a partir de Cristo. Deixe algo bom para que as pessoas vivam. Mas quando você morrer, morre. Morreu, deixa morrer. Não é legado, que a gente confunde legado com esse egocentrismo. Não é legado querer que o seu nome seja lembrado para sempre, porque não vai ser lembrado. Ninguém se lembra dos que vieram na antiguidade, ninguém se lembra do que vem depois. Mas todo mundo lembra de Jesus. Mas todo mundo se lembra de Paulo. Pelo amor de Deus, né? Aí você tá comparando laranja com banana. Não tem uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você é Paulo? Na moral mesmo? Você quer ser lembrado igual Paulo? Não vai dar, pô. Não vai estar dando. Não vai estar dando. Não para essa geração. Eu vou fazer uma grande revolução na minha geração. Você não vai fazer uma grande revolução na sua geração, pô. Você não vai ser lembrado. A vida é essa. A base do que Cristo quis deixar para o mundo, ele deixou. Ponto. Eu vou transformar. Não vai transformar. Você pode transformar alguma coisa, pode. Arruma sua cama. Você arrumou sua cama hoje? Metade da gente não arrumou a cama hoje. Eu não arrumei minha cama hoje. E eu quero mudar o mundo, pô. Eu quero ser uma revolução para minha geração, mas eu não tomei banho. Sabe, pode crer? É uma conta que insana e bizarra, que não faz sentido nenhum. Sabe? Trata bem, seja um bom pai, seja um bom marido, seja um bom filho, seja um bom irmão, seja um bom cristão, pô. Vai ensinar a gente a ser cristão, vai ensinar a apontar Cristo para as pessoas. Vou mudar o mundo. Você não vai, pô. Não vai. Você é preguiçoso. Você é preguiçoso. Você tem outras prioridades na vida. Você não vai mudar o mundo. Então, isso não é legado. Isso que quero que meu nome seja lembrado. Não, isso não é legado, não. Isso aí é egocentrismo. Legado é enquanto você vive. Morreu? Deixa morrer, mano. Morreu, deixa morrer. Morre. Morre, brother. Deixa morrer, deixa acabar. Pra quê? Pra quê? A pergunta é pra quê? Você vai estar morto. Você não sabe se vai estar morto. E vai estar com Cristo, acredito eu. Vai estar com Cristo. E se você estiver com Cristo, menos importa ainda que se seu nome vai ser lembrado, tanto faz. E é doido, porque Paulo, sendo o que foi lembrado por todos, ele falou o seguinte, que meu nome seja esquecido. Não lembrem de mim não, olhem para mim, lembrem de Cristo. Aí eu quero que meu nome seja lembrado, que eu sou... Não dá, né? No meio disso tudo, a gente não tem controle sobre nada. A gente não... O que é substancial de verdade não muda nada. Todos nós aqui vamos morrer. Daqui a uns 100 anos, esse lugar aqui pode virar uma bicicletaria de novo. Borracharia, sei lá o que era aqui. Lava Jato? Aí. Vai virar um Lava Jato novo. Não, pode virar de novo, que a 100 anos, sei. Eu vou estar morto. Se bem que... Não dá pra ver isso tudo não. Vou morrer, 100 anos eu vou morrer. Se bem que eu sou atleta, né? Então pode ser Jesus para voltar antes também. Verdade. Tomara, né? Pô, eu podia voltar hoje. Seria uma boa acabar com esse sofrimento aqui. Mas enfim, as coisas acontecem, a vida é cíclica, o que é substancial, nada muda. A única certeza que a gente tem é a morte. E a pergunta é, que sentido tem então nisso tudo, pô? O sentido de viver é viver. O sentido da vida é viver, o tempo presente. Viva as estações, porque é isso que mata a gente mentalmente. Isso é o que mata a gente por dentro. É quando a gente deixa o futuro se regaçar com o nosso presente, a gente deixa o passado condenar a nossa vida, a gente não vive as estações como tem que ser vivida, não encara cada situação, não chora quando tem que chorar, não festeja quando tem que festejar, a gente se priva de tudo. Viva cada momento. O único controle que a gente tem é o tempo de hoje, é o tempo presente. Né? Essa parte de Eclesiastes, daqui para frente a gente começa a explorar mais separadamente esses pontos, começa a entender melhor o que o pregador realmente quis dizer, mas de uma forma geral, isso é o que a gente espera de Eclesiastes, um convite ao pensar. E aí, como o próprio
pregador diz, a gente vai ver mais pra frente em outros capítulos, pensar dói. Pensar dói, o bicho pega. E esses questionamentos são o que de repente vai fazer a gente, como Jó, né? A gente vai continuar sem entender nada. Pode ser que a gente entenda até menos. A gente sai dessa série entendendo menos, mas que no final, como diz Provérbios, como diz Jó e também como diz Eclesiastes, a gente decida temer ao Senhor. Porque só tem uma pessoa que tem controle, né? A gente sofre por falta de controle. É preciso, agora sim que era aquele slide, é preciso saber. É preciso saber. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco, né? Titãs, né? É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Tem que saber viver, brother. E esse é o convite de hoje. Espero que vocês tenham tido uma boa experiência, uma boa mensagem e que isso leve bastante questionamentos lá para os seus grupos de conexão, para vocês conversarem sobre isso, sobre a vida. É um convite a pensar, um convite sobre a vida, se a gente está vivendo na moral ou se a gente está deixando o tempo passar. Querendo ou não, o sol vai nascer e o sol vai se pôr. Se você não fizer nada, ele vai continuar nascendo e vai se pôr. Então, viva cada momento, responda às estações e é isso aí. Vamos orar? Deus, eu te agradeço por essa manhã, agradeço por esse momento em família, entre os nossos irmãos e pela beleza da sua palavra, a beleza daquilo que o Senhor deixou pra gente como direcionamento. Entendemos que o que a gente tem de revelação, ou o que a gente tem de informação é um sopro, é um vapor, é um fragmento do todo e a gente não quer entender tudo. A gente quer saber viver o hoje, entender o que tem para hoje, porque eternidade a gente está tranquilo, a gente sabe que o Senhor já resolveu esse problema. Então, que a gente tenha saúde, que a gente tenha mente, que a gente tenha sabedoria o suficiente para viver o dia de hoje como ele tem que ser vivido. Um dia de cada vez, sem ansiedade, sem cabeça estourando, e que a gente consiga entender que aquilo que realmente importa, aquilo que é substancial, está no controle do Senhor. E por isso eu não entendo nada, continuo sem entender nada. Mas eu decido temer ao Senhor, decido colocar minha vida diante das suas mãos para que o Senhor controle. Afinal de contas, é o único que realmente tem um controle sobre alguma coisa é o Senhor. E isso nos torna dependente. E obrigado por isso, obrigado por cuidar da gente. É que eu te agradeço. Amém?